Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver a parte da aula de equilíbrio ácido básico relacionada à análise e interpretação das gasometrias. Então, para isso, vamos passar nesse primeiro vídeo os conceitos básicos de equilíbrio ácido básico. Vamos lá. Então, a gente já viu que o conceito de ácido é aquela substância que é capaz de doar um próton, ou seja, que pode transferir um próton para outra substância, ou é toda substância que numa solução aquosa libera como cátion o íon hidrogênio. Uma base é toda substância que numa solução aquosa se dissocia liberando um ânion hidroxila, ou um receptor de prótons, ou seja, uma substância que pode receber um próton se chama uma base. Os ácidos podem ser voláteis, ou seja, aqueles que conseguem ser eliminados em forma de CO2 pelos pulmões, ou ácidos fixos, não voláteis, como por exemplo o ácido clorídrico, que não se dissocia em CO2 e água e, portanto, vai ter que ser eliminado pelos rins. Ácidos fortes e ácidos fracos, com aquela capacidade de doar maior ou menor de prótons ou íons hidrogênio. Bom, o metabolismo produz diariamente 15 a 20 mil miliequivalentes de íons hidrogênio por dia. 99% dessa carga, ou seja, praticamente tudo, é eliminado pelos pulmões em forma de CO2. Entretanto, existem esses miliequivalentes, 50, 100 miliequivalentes de ácido por dia, que devem ser eliminados pelos rins porque são ácidos não voláteis. Ok. Lembre o que é o pH, né? O pH é definido como logaritmo negativo da concentração de hidrogênios, ou seja, o que nós precisamos saber é que um pH se correlaciona sempre com uma certa concentração de íons hidrogênio. No caso aqui, para um pH normal de 7,4, a quantidade de hidrogênios em milimóis ou miliequivalentes corresponde a 40. Bom, quando vocês olham essa equação tão famosa, é sempre importante ver o que está do lado de cá, à esquerda da igualdade. Por quê? Se estiver como aqui, concentração de íons hidrogênio, a gente sabe que ela é diretamente proporcional à pressão parcial de CO2 e inversamente proporcional ao bicarbonato. Mas se do lado de cá estiver pH, então o pH é diretamente proporcional ao bicarbonato, ou seja, quanto maior o pH, maior a concentração de bicarbonato, e inversamente proporcional à concentração de PCO2, ou seja, quanto mais CO2, menor o pH. Bom, revisando rapidamente o que é um sistema tampão, é qualquer substância que pode se ligar aos íons hidrogênio titulando o pH, ou seja, mantendo o pH estável apesar da presença de íons hidrogênio. Então, um tampão qualquer se liga nesse íon hidrogênio que está livre e forma essa ligação, escondendo, então, titulando o pH de uma solução. Por exemplo, aqui a gente tem embaixo, né, o maior tampão do organismo, que é o bicarbonato, se combinando a um íon hidrogênio e se dissociando depois em CO2 e água. Ou seja, o tampão bicarbonato, quando ele se liga nesse hidrogênio, ele forma H2CO3 reversivelmente, se dissociando em CO2 e água. Em cima a gente vê um fosfato, né, que é um componente da proteína, tamponando um íon hidrogênio do ácido clorídrico, um exemplo aí. Então, toda vez que o pH se alterar de forma aguda, pense em acidose, aumentar a concentração dos íons de hidrogênio, o organismo lança mão desses sistemas tampão. Extracelulares, então, o mais importante, o bicarbonato e as proteínas circulantes, e intracelulares, a proteína hemoglobina das células, e aí, para regular ou eliminar esses íons hidrogênios, os pulmões, com a grande quantidade de íons de hidrogênio eliminados na respiração de ácidos voláteis, e os rins titulando a urina, eliminando aqueles ácidos fixos ou não voláteis. Então, veja, nesse exemplo, se a gente olhar embaixo, ácido adicionado, né?
Partindo de 1, nós vamos adicionando ácidos 6, 11, 16, e o pH vai se mantendo normal enquanto houver uma solução tampão. Na medida em que eu gasto o tampão, o que acontece? O pH cai violentamente. Então, saber escrever essa equação, percebendo que ela anda para um lado ou para o outro. Ou seja, repare no CO2. Se eu puxo a equação para a direita e me livro do PCO2, por exemplo, aumentando a frequência respiratória, eu me livro de íons de hidrogênio. Então, se eu estou com pH normal no sangue e começo a hiperventilar, liberar demais, eliminar demais CO2, começo a hiperventilar, a respirar com uma frequência respiratória alta, eu vou eliminar esses íons de hidrogênio e causa uma alcalose respiratória, por exemplo. Se eu tenho um pH normal em condições fisiológicas e retenho, me asfixio, por exemplo, e retenho o CO2, eu vou reter esses íons de hidrogênio da equação e ter uma acidose respiratória, no caso, né? Mas fisiologicamente o que acontece é, se aumentar a concentração desses íons de hidrogênio por qualquer razão, por exemplo, na cetoacidose diabética, que eu tenho esses cetoácidos que caem na circulação que não deveriam existir, eu aumento a concentração de hidrogênios, a resposta é hiperventilar, ou seja, eliminar CO2 na tentativa de manter o pH normal, porque a gente sabe que a homeostase precisa que o pH seja mantido numa faixa estreita de 7,35 a 7,45. Ok, os rins então vão eliminar essa parte dos ácidos não voláteis, ácidos fixos, através da regeneração ou da reabsorção de bicarbonato no tubo proximal, ou da eliminação dos íons de hidrogênio, como a gente viu na aula de fisiologia, pelos segmentos mais distais do néfron, dos túbulos. Ok, vamos nos concentrar na aula de hoje na análise, na interpretação da gasometria. Vocês podem ter gasometria arterial ou venosa, colher sangue arterial ou sangue venoso. Nós vamos nos dedicar hoje às gasometrias arteriais, que na clínica médica, na clínica diária, são as mais importantes, ou seja, a interpretação da gasometria arterial. Esses parâmetros que estão aparecendo aí na tela são os parâmetros que aparecem no exame da gasometria. Mas nós vamos nos fixar hoje, na primeira aula, primeiro contato de vocês da gasometria, nesses 3 itens que estão aparecendo ali em cima. No pH, na concentração de bicarbonato e na concentração de PCO2. Então, nós vamos investigar como que está o pH da gasometria. Nós já vamos ver um pouquinho mais para frente os exemplos práticos. Um pH ele pode estar normal, entre 7,35 e 7,45, baixo, se ele estiver abaixo de 7,35, ou alto, se ele estiver acima de 7,45. O bicarbonato, a gente já vai ver, normal é de 24 miliequivalentes por litro, e a PCO2 normal é de 40 mililitros de mercúrio. Nós já vamos ver isso a seguir. Bom, vamos falar aqui sobre o excesso de base rapidamente, depois nos exemplos clínicos a gente pode voltar. Basicamente, excesso de base é o número de miliequivalentes de ácido ou de base que tem que ser necessários, tem que ser adicionados ou que são necessários para titular, ou seja, para trazer 1 litro de sangue de volta para o pH de 7,4. Expressa, então, o que teria que acrescentar, no caso de excesso de base negativo, ou subtrair, no caso de excesso de base positivo, para corrigir o pH para 7,4. Significando, então, por exemplo, aí um excesso de base de menos 18, que esse excesso de ácido mobilizou o equivalente a 18 miliequivalentes de bicarbonato do sistema tampão, ou que eu precisaria colocar 18 miliequivalentes de bicarbonato para titular de volta o pH para 7,4. Bom, nós vamos, como eu falei antes, nos concentrarmos em interpretar a gasometria utilizando agora o pH, a concentração de bicarbonato e a pressão parcial de CO2. Então vamos lá.
Se eu tenho um pH normal de 7,35 a 7,45, vamos usar 7,4, abaixo disso eu tenho acidose ou acidemia. Acima disso eu tenho alcalose ou alcalemia. Então, eu peço que vocês deem uma pausa aqui nesse slide, depois que eu explicar, e que vocês treinem escrever esse quadro. Vamos lá, vamos fazer juntos. O normal do pH é 7,4. O normal da PCO2 é 40 milímetros de mercúrio. E o normal do bicarbonato é 24 miliequivalentes por litro. A gente tem que guardar 7,4, 40 e 24. Agora a gente tem no quadro os principais distúrbios ácido-básicos. Então, vamos lá. Na acidose respiratória, já vou começar dando a correlação clínica. Na acidose respiratória, o problema está no pulmão. Então, na acidose respiratória, eu vou ter um pH baixo, que é uma acidose, e o responsável por esse pH alto é uma retenção, ou seja, uma alta na PCO2. Está ali em vermelho. Vejam que a resposta metabólica é sempre para o mesmo lado. Então, se eu tenho uma acidose respiratória com pH baixo, por causa de um aumento da PCO2, uma retenção da CO2, os rins ou o bicarbonato vai responder adequadamente para o mesmo lado, mas não o suficiente, né? Se eu tenho acidose, o pH está baixo, mas a resposta metabólica é do aumento do bicarbonato, para tentar compensar. Já na acidose metabólica, eu também tenho pH baixo, porque é uma acidose, e o problema está na queda do bicarbonato, que ele foi consumido. Então, eu vou ter acidose, porque o pH está baixo, e o bicarbonato baixo. A resposta respiratória é baixar a PCO2, tentando compensar e trazer o pH para o normal. Na alcalose respiratória, o problema é respiratório, eu tenho um pH aumentado, né, alcalose, por conta de uma PCO2 baixa. Então, por exemplo, na hiperventilação, a gente sabe que ansiedade ou dor é uma causa de alcalose, né? Ou seja, aumenta o pH. Aumenta por quê? Porque cai a PCO2. O que os rins vão fazer compensatoriamente, adequadamente? Baixar o bicarbonato para tentar corrigir a alcalose. Na alcalose metabólica, eu tenho um pH alto, alcalose, eu tenho por causa de uma baixa do bicarbonato, ou melhor, por causa de um aumento do bicarbonato, né? A alcalose eu tenho um aumento do bicarbonato. O que os pulmões tentam fazer? Aumentar a PCO2 para diminuir o pH, né? Então, vejam que a resposta é sempre para o mesmo lado. Se o distúrbio é respiratório, o problema está no PCO2. Se o distúrbio é metabólico, o problema está no bicarbonato. Então, agora vocês deem uma pausa aqui e façam esse quadro, né? Então, vamos repetir. pH normal, 7,4. PCO2 normal, 40. Bicarbonato normal, 24. O que acontece na acidose respiratória? pH cai, porque é uma acidose, e o culpado é o pulmão. Então, o que está acontecendo com o pulmão? Ele está retendo o CO2. É a causa da acidose, o aumento da PCO2. Lembre sempre daquela fórmula, né? O pH cai quando a PCO2 está aumentada. Então, o distúrbio primário da acidose respiratória é uma retenção de CO2, aumento da PCO2. O que os rins fazem para compensar adequadamente? Eles aumentam o bicarbonato, para tentar trazer o pH para o normal. Na acidose metabólica, o pH está baixo, é uma acidose, mas o culpado é a queda do bicarbonato. O bicarbonato está baixo. O que os pulmões fazem? Tentam baixar a PCO2. Na alcalose respiratória, o pH está alto, é uma alcalose, por conta de uma baixa da PCO2, o que os rins fazem? Tentam baixar o bicarbonato. Na alcalose metabólica, o pH está alto, por conta do bicarbonato alto, o que o pulmão faz? Compensatoriamente, tenta aumentar a PCO2. Então, fiquem aqui no próximo vídeo, a gente vai entrar nos exemplos práticos das gasometrias.